Para você que está pensando em comprar o seu imóvel financiado, você sabe analisar qual o melhor sistema de amortização? Saque ou Price? Qual a melhor taxa de juros? Quais os bancos trabalham com as duas modalidades? E qual o melhor custo efetivo total? Para essas dúvidas e muito mais, fica comigo nesse vídeo. Pessoal, então como escolher qual o melhor sistema de amortização? Saque ou Price? Para essa explicação, eu vou compartilhar com vocês aqui acima a tela do meu computador e antes de eu mostrar até mesmo os gráficos, eu acho mais simples e mais fácil a gente entender visualizando o exemplo de duas simulações e fazendo os seus comparativos. Eu sempre digo no mercado que quando a gente fala de sistema Price, existe uma confusão gigantesca por parte até mesmo dos gerentes dos bancos, como das pessoas. Algumas pessoas imaginam que o sistema Price não é permitido, por exemplo, fazer a amortização, ou seja, a gente sempre fala que no sistema saque você pode fazer em 30 a 35 anos e você pode ir amortizando, caso você quite em, por exemplo, 5 anos, os juros que você vai pagar é proporcional aos 5 anos. No sistema Price é igual, também é possível fazer no prazo máximo e quitar muito antes, pagando um juros proporcional. As pessoas confundem o Price com o antigo leasing, né? Que era aquele crédito que às vezes você ia fazer a antecipação e não tinha o desconto dos juros, você pagava os juros mesmo pagando antes. Então, não é isso, tá? E outro ponto importante, às vezes as pessoas confundem o Price com o Price da construtora, que tem taxas maiores e indexador muito maior, e automaticamente você tem uma prestação que pode aumentar demais. Então, o sistema de amortização Price do banco no crédito imobiliário não é assim. Então, para a gente entender um pouco melhor, dê uma olhada nessa tela que eu estou compartilhando com vocês. A gente tem uma simulação de um financiamento de 360 mil num prazo de 360 meses, que representam 30 anos. Um ponto importante, sistema Price não é permitido fazer em 35 anos, que seriam 420 meses. O prazo máximo é 360. Então, nessa simulação, eu fiz tanto no sistema saque como no sistema Price, no prazo de 360 meses, exatamente para a gente fazer o comparativo. Então, significado do sistema saque, sistema de amortização constante. O valor amortizado do saldo devedor ele é constante. Vocês podem observar que nessa simulação a gente tem um valor do encargo, que é o valor da prestação total, de 3.670. Essa é uma simulação feita pela Caixa, com uma taxa de 8,95. A gente tem um valor de amortização de R$1.000, tá? Então, a gente pode descobrir o valor da amortização sempre dividindo o valor do financiamento pelo prazo, tá? E vocês percebem na coluna final do saldo devedor que todo mês, quando é pago o valor do encargo total, ele diminui do saldo devedor R$1.000. E automaticamente no mês seguinte é recalculado o valor da prestação, é recalculado, na verdade, o valor dos juros, não sobre mais 360, mas sobre 359. E depois sobre 358, sobre 357, 356. E eu vou fazer um outro vídeo para a gente falar um pouco mais só sobre a parte da amortização. Mas nesse vídeo a gente vai fazer o comparativo principal para que você possa analisar e escolher qual o melhor sistema de amortização para você. Então, pessoal, visualizem que no sistema saque, quando eu pago a minha prestação de R$ 3.670,81, eu amortizo do meu saldo devedor R$1.000, tá? Quando a gente vai comparar o sistema Price, o valor da prestação inicial ela é de R$ 2.885. Então, gente, eu sempre falo que o sistema Price, na verdade, ele traz uma condição muito boa de compra, tá? E você depois, claro, pode fazer nas amortizações. Mas voltando para a simulação. Visualizem nessa tela que a gente tem uma prestação de R$ 2.885, ou seja, a gente tem uma diferença no sistema Price de uma parcela menor iniciando, uma diferença mais ou menos em torno de R$ 785,28, ou seja, no básico, o sistema saque é aquela prestação decrescente e no Price a gente tem uma prestação inicial menor, porém linear. Mas entendam, o Price pode ser muita vantagem, principalmente quando você precisa de uma condição mais baixa, uma condição de parcela menor no início do seu financiamento. Então, pessoal, olha a diferença na segunda coluna, que é a coluna de amortização. Enquanto no sistema saque você faz uma amortização de R$1.000 inicial, a amortização do sistema Price ela é de apenas R$ 213,53. Entenda uma coisa, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, a gente tem uma diferença de prestação de R$ 785,28. E eu estou deixando de amortizar
também, basicamente, os mesmos R$ 785. Vai ter uma diferença de R$ 1,19, que é a parte do seguro, porque o saldo devedor ficou um pouco maior, mas que você também pode fazer a amortização. Mas entendo, basicamente o que você paga a menos no sistema Price é o que você deixa de amortizar. Então você vai falar, pô, Gabriel, mas eu estou pagando R$ 2.885 de prestação no sistema Price e estou amortizando no meu saldo devedor apenas R$ 213. É claro, no sistema Saque, você pagou R$ 785 a mais, você pagou 3.670 e amortizou 1.000. Ou seja, você pagou a mais 785 e amortizou a mais os mesmos 785. Pessoal, o Price ele vem para dar uma condição de compra. É igual o prazo. A gente contrata um prazo de um financiamento hoje em 35, em 30 anos. É para pagar em 30, 35 anos? É claro que não. É para ter uma condição de uma prestação. E a ideia é fazendo as amortizações. O Price é igual. A gente pode contratar o Price para ter uma condição e um comprometimento de uma parcela menor todo mês. E quando for possível e quando você achar interessante, você vai lá e faz a amortização do saldo devedor. E todo os juros é recalculado. Então eu sempre trago isso como um ponto importante. Então o que você paga a menos no Price é o que você deixa de amortizar, tá? Então, se eu estou pagando R$ 785 a menos, eu estou deixando de amortizar. Qual que é a ideia? Se você quiser todo mês pagar a prestação menor de R$ 2.885 desse nosso exemplo e todo mês você for lá e amortizar mais 785, 786, você vai automaticamente amortizar os mesmos R$ 1.000 da Saque. Só que você não tem a obrigação de uma prestação desse exemplo que a gente está dando de R$ 3.670. Então ele tem um compromisso de uma parcela menor e parte de você quando achar interessante fazer a amortização do saldo devedor. Então paga-se menos, amortiza-se menos. Mas quando você quiser, você pode amortizar. E claro, esse exemplo que eu dei, você pode amortizar os 785, automaticamente amortiza R$ 1.000 do saldo devedor e recalcula todos os juros no mês seguinte, recalculando assim o valor da parcela ou até mesmo o prazo. Mas lembrem sempre, a taxa de juros contratada pelas duas modalidades, Saque e Price, hoje, praticada mais pelos bancos Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco, ela é a mesma. Antigamente, muita gente falava, e até hoje as pessoas falam, o Price não compensa. O Price só compensa se for quitado a curto prazo. Tem dois motivos por isso. Uma, antigamente a taxa de juros do Price ela era maior, então realmente o custo dessa operação ela ficava mais alta por você ter já um juros maior. E se confundia muito, porque às vezes as pessoas achavam que não podiam fazer, claro, a amortização, né, como a gente comentou anteriormente. E um outro ponto importante em relação ao sistema Price era porque a gente tinha condições muito menores. Então, por exemplo, no sistema Saque você poderia financiar 80%. No Price, antigamente, você só podia financiar 60%, 50%. Hoje, eles financiam num prazo limitado em 30 anos, não fazendo em 35, mas com o mesmo percentual de 80% e com a mesma taxa de juros. Então hoje o Price, ele passa sim a ser interessante. É claro que, se você me perguntar, Gabriel, mas se eu contratar, vamos supor, os dois financiamentos e eu não amortizar nada durante o contrato de financiamento, qual vai sair mais caro? Se não houver nenhuma amortização, o Price ele vai ser mais caro. Hoje em torno mais ou menos de 10 a 15% mais caro. Por quê? Porque se uma eu largo pagando R$ 3.670 no sistema Saque e na outra eu pago R$ 785 a menos, ou seja, R$ 2.885, automaticamente o sistema Saque vai fazer uma amortização maior e aí os seus juros, né, vai ser menor. Então assim, mais uma vez, a ideia de contratar o Price é para que na verdade ele dê uma condição de uma prestação e de um compromisso menor, mas você pode fazer a amortização quando você puder e quando você também achar interessante. Por quê? Eu sempre falo para as pessoas assim, e a gente vai fazer, claro, um outro vídeo para falar mais e explicar mais sobre essa parte da amortização e do custo do recurso, o custo do dinheiro que a gente fala. Eu tenho o meu financiamento hoje, atualmente contratado pelo sistema Price, e eu prefiro não amortizar o meu saldo devedor. Então, Gabriel, hoje você tem uma taxa de juros, por exemplo, de, sei lá, 9% ao ano, 8,5% ao ano, que representa algo em torno de 0,75%, 0,8%, né? E falando em taxas anuais, né? Mais ou menos em base de 8% a 9%. E você tem uma taxa Selic hoje de 13,75%. Então você pode fazer uma aplicação financeira que está pagando lá hoje atualmente 112% do CDI, 110% do CDI. Isso representa em torno de 14%, 15% às vezes ao ano de rendimento, contra 8%, 9% que é o juros cobrado pelo banco. Mesmo que você tenha incidência de imposto de renda, ainda assim, o rendimento das aplicações, de algumas aplicações financeiras de renda fixa, elas são maiores do que
os juros cobrados pelo banco no crédito imobiliário. Então hoje eu prefiro ter um contrato pelo sistema Price para me dar uma condição menor de prestação e automaticamente tudo que eu poderia amortizar do meu contrato de financiamento, eu prefiro aplicar o recurso e ter o recurso disponível, tá? E como a gente sempre fala, né? Dinheiro faz dinheiro. Eu estou comparando uma aplicação de renda fixa que a gente simplesmente aplica e não faz absolutamente nada, tá? Mas você tem que pensar em cada momento, depende do momento da inflação, momento de Selic, momento econômico, político do nosso país, para a gente pensar se compensa ou não fazer essa amortização. Então, pessoal, eu vou passar uma outra tela ao lado para ficar um pouquinho mais simples, num exemplo também do mesmo valor de 360 mil. Observem aqui, nessa coluna da primeira prestação, 3.670 no sistema saque, decrescente. 2.885 no sistema Price. Diferença de prestação, R$ 785 a menos. No sistema saque, amortização, 1.000. No sistema Price, amortização, 213. Diferença da amortização, R$ 786. Tem aquele R$1 do seguro. Então, automaticamente, você tem uma prestação menor, que automaticamente também amortiza menos, tá? Mas quando você achar interessante, você mesmo pode fazer a amortização. Última prestação do sistema saque, 1.000. Última prestação do sistema Price, automaticamente 2.815. Então ela é praticamente aí a mesma prestação, ela só não é idêntica do início ao fim, porque a gente tem a variação também do nosso seguro habitacional, que são os seguros obrigatórios, tá? E a gente vai fazer também, claro, um outro vídeo para falar mais sobre seguros. Então, pessoal, deu para entender um pouco do que é o sistema saque Price? Então o que a gente paga menos é o que a gente amortiza menos, mas nada impede você de fazer amortização. Trazendo um pouco para vocês agora nessa tela acima o nosso sistema saque Price, o gráfico, para a gente conseguir visualizar um pouco melhor. Então observem nessa primeira coluna do sistema saque, a parte azul é a parte constante, que é o valor da amortização, que seriam os R$1.000 desse nosso exemplo. Ao lado, que seria este valor aqui. Então você amortiza os R$1.000 e automaticamente os seus juros da prestação vai diminuindo todos os meses, até chegar uma hora que não tem mais juros, e aí chega assim o final da última prestação, tá? Aqui você tem um sistema Price, tá? O sistema Price, o que acontece? Você tem uma amortização inicial menor, que é os 213, vamos dizer assim, desse primeiro exemplo, e automaticamente você tem aqui o valor da amortização aumentando enquanto os juros vai diminuindo. Então o que a gente fala, enquanto a amortização começa mais baixa, os juros inicial mais alto, conforme o tempo vai passando, os juros vai diminuindo e a amortização vai subindo, mas ela mantém uma prestação linear. Esse é o gráfico do sistema saque Price. Então, pessoal, entre saque e Price depende, claro, para cada cliente, né? Eu falo assim, Gabriel, se você me perguntar qual o melhor, né? Para você a prestação de 3.670 ela é uma prestação confortável? Ou você precisa de uma prestação de 2.885 nesse exemplo que a gente passou agora, nesse montante de 360 mil de financiamento? Então depende de cada ocasião, né? Você tem segurança para conseguir continuar pagando 3.670, né? Então eu acho que o Price pode dar uma condição interessante e para quem tem um pouco mais de controle financeiro de também lá fazendo as amortizações para quitar o financiamento o quanto antes. O que a gente pode também colocar muito importante aqui, eu estou dando um financiamento de 360 mil. Vamos imaginar um cenário que você está adquirindo um imóvel mais ou menos em torno de 450 mil, onde você vai dar uma entrada de em torno de 20%, 90 mil, e você vai financiar os 360 mil. Então você está comprando um imóvel de 450, financiando 360, que é esse exemplo que a gente está dando, e vai ter uma prestação de 2.885. Pessoal, quanto custa um aluguel de um apartamento de 450 mil hoje? Então, se a gente parar para pensar, claro que você tem uma entrada para dar, você tem, claro, o seu condomínio e o seu IPTU para pagar, mas você consegue comprar um imóvel de 450 mil, financiar 360, dando 90 de entrada e ter uma prestação de 2.885, que é muito parecido com o valor de um aluguel. Então, essa análise, eu acho a parte mais importante, é quando a gente fala que o Price traz uma condição de compra muito boa. E mais para frente, pode não ser agora, mas mais para frente, você pode começar a fazer as suas amortizações e o recálculo dos juros. Lembrando que muitas vezes pode ser que essa amortização nem compense, né? Por ter hoje e atualmente as aplicações e os rendimentos de aplicações de renda fixa com às vezes uma rentabilidade maior do que o banco cobra de juros no crédito imobiliário. Então, pessoal, eu espero que eu possa ter ajudado nesse vídeo. Para qualquer dúvida,
vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou deixar abaixo na descrição desse vídeo todos os contatos. Entre em contato com os nossos consultores para que a gente possa fazer algumas simulações e te auxiliar no financiamento para escolher qual o melhor sistema de amortização. A GM é uma empresa disponibilizada pelo próprio banco e não tem custo algum para você. Atuamos no crédito imobiliário especialistas há 13 anos, com mais de 10 mil contratos emitidos. Entre em contato conosco. Eu me chamo Gabriel Baroni, sou sócio da GM Financiamento Imobiliário, empresa que atua no crédito imobiliário especialistas há 13 anos, com mais de 10 mil contratos emitidos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, dá seu like, manda para os amigos, para a família, que com certeza você vai ajudá-los e muito. Lembrando, o custo da GM é zero. Nosso trabalho é disponibilizado pelo próprio banco.